É sobre a teoria de Gaia. A teoria de Gaia é uma teoria que foi desenvolvida em 1979 por James Lovelock e que já trazia conceitos que na antiguidade eles já eram muito vistos. Muitos filósofos já diziam que a Terra era como um organismo vivo porque ela conseguia se autorregular, então ela conseguia propagar a vida. Isso foi defendido, por exemplo, por Pitágoras há muito tempo atrás. Então, como eu já disse, James Lovelock desenvolveu essa teoria de Gaia, que posteriormente foi fortalecida por Lynn Margulis. Ele iniciou essa teoria quando ele foi convidado a trabalhar para a NASA, procurando vida em outros planetas. Qualquer forma de vida, independente de qual fosse. Então, o Lovelock ele começou a formular essa teoria quando ele foi para a NASA, que ele foi convidado para um projeto em que eles deveriam identificar vida em outros planetas. Com o processo disso, ele começou a observar as atmosferas dos mais variados planetas em comparação com a Terra. E ele percebeu que a atmosfera de todos os outros planetas era muito diferente da nossa atmosfera. Percebeu que aonde não tinha vida, que seriam os outros planetas, não existiam trocas gasosas. E existia um equilíbrio químico quase que constante. Enquanto que onde tinha vida, havia trocas gasosas, mas não existia um equilíbrio químico. As trocas gasosas, no caso, é quando a gente respira. Quando a gente respira, a gente puxa o oxigênio, e quando a gente inspira, a gente libera gás carbônico. E até mesmo quando a gente libera gases da nossa digestão. Isso, então, não permite um equilíbrio constante, igual nos locais sem vida. Então, as trocas gasosas estão sempre acontecendo, porque existe, então, organismos vivos que estão atuando nesse ambiente. Na NASA, eles tinham um projeto de achar vida em outros planetas. E como eles queriam fazer isso? Eles queriam mandar a NASA, ela queria mandar sondas para os outros planetas, só que isso ia ser muito custoso e ia demorar muito tempo. O Lovelock ele teve uma outra ideia. Ele comparou as atmosferas de todos os planetas do Sistema Solar. Ele percebeu que todos eles têm concentrações químicas relativamente parecidas, menos a Terra. As concentrações químicas dos gases na nossa atmosfera são completamente diferentes das dos outros planetas. Ele queria entender o porquê disso. E daí ele percebeu que a maior diferença que a Terra tinha para os outros planetas é que a Terra tinha vida. E daí ele começou a voltar nos seres vivos que existiam aqui, estudar e percebeu que o consumo de gases dos seres primordiais e os gases que eles mesmos produziam alteraram a nossa atmosfera e criaram um meio que tornasse possível que eles sobrevivessem. Com isso ele foi percebendo que os seres vivos, eles não eram simplesmente moldados pelo meio, mas eles também de certa forma conseguiam moldar o meio em que eles viviam para criar condições favoráveis à vida. Tudo isso que ele tinha falado ele especulou, não tinha uma coisa assim para comprovar mesmo, e a comunidade científica na época não aceitava muito. Então ele criou um modelo matemático chamado de Daisy World, em que tinha um planetinha parecido com a Terra, só que ele era todo marrom, ele tinha uma estrela parecida com a nossa, né, o Sol que brilhava, que jogava radiação, calor em cima dela, e no planeta só existiam flores de margarida preta e de margarida branca. Então aconteceu o quê? Primeiramente não tinha nada florescido, então começou a ter o calor em cima dela, e isso começou a aumentar a temperatura da Terra. Então o fator abiótico começou a influenciar na Terra, começou a aumentar a temperatura. Assim surgiram os primeiros seres bióticos, né? Os primeiros fatores bióticos, que eram as margaridas pretas. Como quando a gente usa uma roupa preta, a gente absorve calor. E a mesma coisa acontecia com elas. Elas começaram a absorver calor, muito calor, muito calor. E a temperatura da Terra, desse planetinha, começou a subir muito rápido, muito rápido. E isso permitiu que outras plantas, as outras margaridas, as brancas, nascessem. Então aconteceu o quê? Como aqui ficou muito quente na região do Equador, que geralmente é a região onde tem mais incidência de luz, as plantas pretas não conseguiam mais viver porque era muito quente e foram para os trópicos, ou seja, foram mais para longe do centro da linha, né, do Equador da Terra, desse planeta. Aí, com isso, com o aumento de temperatura, foi possível que as flores, que as margaridas brancas nascessem. E elas eram brancas, então é parecido com uma parede branca, quando a luz bate, ela reflete. E isso é caracterizado como albedo, então é a característica de reflexão de radiação e temperatura. Isso acontece principalmente porque elas eram brancas. Isso acontece também na Terra. Quando bate, por exemplo,
nos polos, que é branco, a luz bate e ela volta então para o espaço, não ficando essa energia, toda essa temperatura presa na Terra. Com esse albedo, com a absorção das margaridas pretas e o albedo das margaridas brancas, começou então a ter um equilíbrio dessa temperatura. Nem subia muito, nem expelia muito calor. Então começou a ter um equilíbrio. Ao invés de subir muito rápido essa temperatura, começou a ficar mais estável. Só que continuava tendo radiação constante, já que não tinha nenhum outro fator, não tinha rotação, não tinha nada. A radiação continuava incidindo nesse lado do planeta. Logo, com o passar do tempo, ficou muito quente para todas as plantas viverem aqui no Equador, nessa regiãozinha aqui. Com isso, mesmo com o albedo das margaridas e a absorção das pretas, a temperatura subiu bastante e elas tiveram que migrar então e fugir do centro do globo. Assim, as margaridas pretas foram para os polos e as brancas foram para os trópicos. E continuou esse processo de interação entre uma absorvia e a outra expelia, e assim foi equilibrando o planeta. No final, ficou muito quente e aconteceu o quê? Só ficaram vivas as margaridas brancas nos polos. E elas continuaram esse processo de expulsar o calor. Então elas continuavam tendo a capacidade de albedo, de refletir a radiação, no caso. Só que, mesmo elas refletindo essa radiação que era exigida pela Terra, grande parte da área ainda estava recebendo calor. Então, mesmo que elas refletissem onde elas estavam, nos outros locais estava esquentando. E a Terra continuou esquentando, 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 até que o planeta voltou a ser todo marrom e estéril e não ter mais vida nenhuma. Então, isso exprime bem a relação então, dos seres vivos com o ambiente. É muito parecido com o que as árvores fazem quando elas expelem o gás oxigênio, e isso permite que a gente respire ou utilize o oxigênio na nossa produção de energia. Aqui, quando uma planta absorvia calor, no caso, uma planta absorvia o calor, outra estava expelindo, e isso regulava a temperatura. Então é bem interessante a gente ver que os seres vivos influenciam sim no meio em que a gente vive. Uma outra forma de avaliação seria pedir para a pessoa colocar aqui nesse caderno a opinião dela sobre o nosso trabalho. Porque pedir para ela comentar, às vezes a pessoa fica com medo de dar uma crítica. Então aqui ficaria mais fácil, porque ela ficaria um pouco menos envergonhada, ela não teria que encarar a gente assim para falar. Outro método avaliativo que a gente ia propor para os alunos do stand seria perguntar para eles que gases eles achavam que tinha na atmosfera de Marte e da Terra. E após eles responderem, a gente ia falar que a Terra possui uma grande quantidade de nitrogênio e uma menor quantidade de gás carbônico se comparada a Marte. E Marte possui uma quantidade baixa de nitrogênio. Isso quer dizer que essa composição atmosférica da Terra é toda propícia para a vida, enquanto nos outros planetas essa atmosfera é muito diferente e assim a vida não ocorre da mesma forma. Então é bem interessante que a partir do modelo Daisy World a gente pode explicar para as crianças como é o processo científico, porque a gente demonstrou que eles eram já pesquisadores, já tinham que ter conhecimento, já tinham que ter estudado, já tinham que ter noção das coisas. E eles, a partir de observações, eles começaram a montar teorias e a formar ideias, igual no processo científico. Mas, no caso da teoria de Gaia, como não tinha algo muito mais palpável, eles criaram modelos matemáticos para comprovar as suas teorias, sendo que é uma forma também de fazer ciência, com todo o processo científico, de observação, de experimentação, de modelos matemáticos, de criar hipóteses e teorias. No caso, depois do James ter feito a sua teoria, vem ali então para fortalecer o que ele quis falar, trazendo para o mundo real, tornando mais palpável essa ideia. Que realmente isso acontece, mas ela trouxe muito com os micro-organismos, já que ela trabalhava com isso. E é bem interessante mostrar isso para as crianças, então mostrar mesmo o processo científico, o que o cientista faz, que ele observa, ele testa, ele tenta, que ele recebe críticas, por exemplo, que muitas pessoas não aceitaram isso, já que o modelo da época dizia que os organismos vivos eles não se adaptam, eles não mudavam o ambiente, eles só se adaptavam a ele. E a partir dessa teoria mostra de forma bem didática, se for você trabalhar de forma mais correta, que realmente os organismos vivos modificam o ambiente das mais variadas formas.